Imagine você caminhando por uma movimentada rua de Nairobi, capital do Quênia, onde a modernidade se encontra com as tradições africanas. À sua volta há uma energia vibrante, vendedores de ruas, ônibus lotados, trabalhadores apressados, estudantes nas calçadas, enquanto arranha-céu surgem ao fundo. A cada esquina há um contraste. Em um lado, um café moderno com Wi-Fi de alta velocidade. No outro, uma mulher vendendo frutas no mercado informal, tentando sustentar a sua família. Essa é a realidade do Quênia, um país em transformação, mas que ainda enfrenta desafios diários. Vamos explorar essa dualidade, a promessa de um futuro promissor e os problemas que afetam o queniano comum no dia a dia. Hoje vamos falar do Quênia, um país que saiu da savana para a majestosa tecnologia que lhe diferencia do resto da África. Essa é a chance de se inscrever no canal e deixar o seu like. O Quênia tem uma trajetória impressionante de desenvolvimento, mas não é fácil para quem vive na pele os desafios do cotidiano. Depois da independência, as promessas de crescimento e prosperidade eram grandes, e de certa forma o Quênia se destacou. No entanto, o progresso não chegou igualmente para todos. Em Nairobi você vê essa modernidade pulsante. A cidade é um hub tecnológico conhecida como a Silicon Savannah. Inovações como a M-Pesa, o sistema de pagamentos móveis, realmente fizeram a diferença para muitos quenianos. Mas e para aqueles que não têm um smartphone, ou aqueles que vivem nas áreas rurais, longe das cidades que se beneficiam diretamente desse progresso? Por trás dos números de crescimento econômico, muitos quenianos enfrentam dificuldades diárias. O país ainda luta contra a desigualdade social. Se você visitar bairros como Kibera, uma das maiores favelas da África, verá outra face do Quênia. Ali a falta de saneamento básico, eletricidade e serviços de saúde adequados é uma realidade. Para quem vive nessas condições, a inovação tecnológica de Nairobi parece algo distante e quase inatingível. Desemprego e subemprego são desafios enormes. Muitos jovens, embora educados, lutam para encontrar empregos formais. A maioria recorre ao setor informal para sobreviver. Em uma entrevista com um motorista de boda-boda ou simplesmente mototáxi, ele expressa que tem diploma universitário, mas não conseguiu uma vaga de trabalho na sua área. Então, ele roda pelas ruas da cidade buscando clientes, ganhando o suficiente para o dia, mas sem perspectiva de estabilidade. Outro problema que afeta diretamente o dia a dia do queniano comum é a corrupção. Embora o Quênia tenha dado passos em direção à democracia, a corrupção no setor público ainda é um grande obstáculo. Isso afeta tudo, desde a distribuição de recursos até os serviços de saúde e educação. Em uma entrevista com uma mãe em Mombasa, conta que mesmo após andar quilômetros para chegar ao posto de saúde local, muitas vezes faltam medicamentos essenciais. Esse cenário é agravado pela pobreza e pela dependência de empregos mal remunerados. Embora o Quênia tenha uma economia crescente, muitos não veem os benefícios desses crescimentos, e isso gera frustração. Eles veem as novas rodovias sendo construídas, a ferrovia de padrão elevado, SGR, ligando cidades, mas no final do dia ainda lutam para colocar comida na mesa. Ainda assim, há uma chamada de esperança que mantém o povo queniano resiliente. O Quênia tem uma população jovem cheia de potencial. Se você visitar as escolas em Nairobi, verá salas de aula cheias de crianças com sonhos grandes. A educação é valorizada. As famílias muitas vezes sacrificam um pouco que têm para garantir que seus filhos frequentam as escolas. A introdução de uma educação primária gratuita trouxe mudanças significativas, mas qualidades do ensino nem sempre acompanham a demanda. E o acesso ao ensino superior ainda é um privilégio para poucos. Os jovens quenianos estão cheios de ambição. Em uma incubadora de startup em Nairobi, é possível você encontrar um empreendedor cheio de ideias, desde a aplicação para melhorar a agricultura até plataformas para capacitar mulheres nas áreas rurais. Porém, o caminho para transformar essas ideias em negócios sustentáveis ainda é cheio de desafios, especialmente por conta da falta de financiamento e da burocracia.
Longe das cidades, nas áreas rurais, a agricultura continua sendo a principal fonte de sustento para milhões de quenianos. O país é um dos maiores exportadores de chá e café do mundo. No entanto, os pequenos agricultores lutam com as mudanças climáticas, com secas frequentes e chuvas imprevisíveis. Uma entrevista com um agricultor em Nandi, uma região famosa pela produção de chá, contou sobre as dificuldades para competir no mercado global. Ele depende de uma boa colheita para sobreviver, mas quando o clima não coopera, os preços baixos e a falta de apoio governamental tornam a vida incerta. Embora o Quênia tenha uma história de resiliência e superação, também há momentos em que as tensões internas se tornam um problema grave. A política queniana, por exemplo, muitas vezes segue linhas étnicas. Durante as eleições, não é incomum que haja confrontos entre diferentes grupos. Em 2007, o país viveu um dos momentos mais sombrios de sua história, quando a violência pós-eleitoral resultou em milhares de mortes e deslocados. A segurança também é uma preocupação crescente, especialmente com a ameaça de grupos extremistas como o Al-Shabaab, que têm realizado ataques no país, principalmente na região nordeste e na fronteira com a Somália. Isso afeta diretamente o cotidiano de muitos quenianos, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Apesar de tudo isso, o Quênia continua a avançar. O setor tecnológico, turismo e energia renovável, todos esses são sinais de um futuro promissor. Quando você vê jovens quenianos criando soluções para os problemas que enfrentam diariamente, é impossível não sentir otimismo. Mas o país só será realmente bem-sucedido quando essas inovações e oportunidades alcançarem todos, e não apenas uma parcela da população. O Quênia é uma terra de contraste. Enquanto alguns desfrutam de um crescimento acelerado e vivem um ritmo de inovação, muitos ainda lutam por necessidades básicas. O que mantém o povo queniano firme é sua resiliência, seu espírito comunitário e a esperança que um dia o progresso será para todos. E quando você olha para o futuro deste país, apesar dos desafios sociais, há uma certeza: o Quênia não para de avançar. As dificuldades são reais, mas o povo queniano também é real. E é sua força, sua capacidade de resistir e se reinventar que faz do Quênia uma terra de possibilidades. Me diz aqui embaixo o que é que você achou de conhecer o Quênia. Nos vemos à próxima.